Olá, eu sou Marcelo Benevides, jornalista, apresentador aqui na Rádio Insuperável, onde eu tenho o prazer de receber a nossa representante, deputada estadual aqui em Massachusetts, Priscila Souza. Tudo bem, Priscila? Tudo jóia, o prazer é todo meu, muito obrigado. Já faz um tempo que a gente fez uma entrevista. Você lembra da primeira entrevista que a gente fez, Priscila? Vagamente, há tanto tempo. Foi em 2017. Quase 10 anos. Quase 10 anos. 10 anos ali, você estava começando a sua trajetória política, né? E está fazendo uma carreira, né? Política. E foi a questão de se apaixonar por um problema atrás do outro, e sempre tem mais trabalho para ser feito. E estou procurando, os sucessores que vão assumir a representação brasileira, gente. É isso. Gente, olha, hoje eu converso com a Priscila. A Priscila, ela por ser deputada, né? E diante de tudo que está acontecendo em relação à imigração aqui no nosso estado, está todo mundo acompanhando, está todo mundo apreensivo, né, em relação às batidas, das abordagens, e muita gente vem me cobrando, Priscila, vocês precisam entrevistar representantes, cadê os brasileiros, cadê os políticos, o que eles podem fazer nesse momento? Então eu transfiro para você a pergunta, o que pode ser feito nesse momento, se é que existe alguma coisa que possa ser feita? A verdade é que nós estamos atuando no nível estadual, eu sou deputada estadual e isso é um problema que está vindo do governo federal. Mas não quer dizer que nós estamos completamente sem recursos, sem opções. Atualmente, existem outros números também enormes, mas o brasileiro indocumentado aqui contribui mais de 300 milhões de dólares em imposto de renda estadual para esse estado. Isso não é um número insignificante. Claro. É verdade, nós temos agora os nossos empresários que estão juntando e todo mundo me liga e pergunta, Pri, e se a gente escrever a semana passada eu me falaram, se a gente fizer um cheque de 20 milhões de dólares para o governo federal, será que eles não abaixam a bola, não? Mas seria o quê? Seria comprar o apoio político? Seria isso? Fazer trabalho de um lobby. O que está acontecendo hoje é o resultado de anos e décadas de estratégia política para chegar aqui. Infelizmente, a corda está arrebentando para o nosso lado como imigrante, e eu falo nosso lado porque nós todos estamos juntos aqui, mas o que nós precisamos fazer agora é nos unirmos às organizações que estão também fazendo esse trabalho político, Mira, Lucy, até as nossas organizações locais aqui, o Brace, está tendo que cancelar a festa junina. Quem aqui não foi ajudado pelo Brace? Opa. Nós temos que juntar, essas organizações vão dar a informação que nós precisamos, eles têm a experiência no campo político para nos ajudar a determinar os próximos passos para que nós não tomamos esses passos sozinhos, só a nossa comunidade, mas junto com outras comunidades de imigrantes também, porque tem uma network de apoio. E o que nós precisamos fazer foi o que você mencionou antes, parar de apontar o dedo um para o outro. A gente conversava aqui nos bastidores, né? É porque a gente está vivendo aqui a pré-semana, né, de paralisação, né? A partir do dia 9 de junho, entre os dias 9 e 15 de junho, né? Está prevista uma grande paralisação dos imigrantes, isso é um movimento nacional, né? E tem muita gente aí debatendo se deve parar, se não deve, os imigrantes são mais vulneráveis. Você particularmente, qual é a sua posição em relação a essa paralisação? Eu apoio uma paralisação, porém, eu acho que toda pessoa tem que botar a mão na sua própria realidade, ou na consciência, analisar a sua própria realidade e não se sentir culpado por participação ou não participação. Eu acho que é a última coisa que a gente precisa numa hora dessa. Eu acho que a paralisação vai mandar uma mensagem. Tudo que nós estamos tentando fazer agora é mandar uma mensagem para Washington, para a economia local. Trabalho com vários republicanos na Câmara, conheço vários, posso dizer, não vou expor ninguém, mas posso dizer que nos bastidores muitos deles estão preocupados que isso está indo longe demais, e é por causa das histórias que nós estamos vendo, as manifestações que nós estamos tendo como comunidade imigrante, as histórias que nós estamos contando, até aquelas que não chegam na mídia. Ok, agora, objetivamente, a questão da paralisação, acho que é uma questão também que você deve fazer a sua própria avaliação. Eu não quero aqui também apontar dedo
na cara de ninguém, dizer que você tem que parar, porque se você não parar, você está indo contra o imigrante, e não é por aí, né? Agora, também, se você decidir parar, né? Então, que você faça também com consciência, para que depois não tenha nenhum problema no seu trabalho. A gente nunca sabe com quem você está lidando, o tipo de chefe que você tem. Muitas pessoas já estão perdendo os seus dias de trabalho, e todo mundo sabe que aqui, quando você não trabalha, você não ganha. Então, tudo isso tem que ser calculado, tá certo? Agora, o movimento é importante para que, pelo menos, alguma coisa seja feita e que, de fato, esse governo priorize as deportações, né, partindo ali dos criminosos, né? Aí você vai dizer, mas uma vez que está ilegal, todo mundo pode ir embora, aí não tem que voltar ao velho assunto, mas já permitiu que todo mundo ficasse aqui, então agora você tem que, de alguma maneira, trabalhar com essas pessoas que estão aqui também, para você fazer justiça. Antes de aplicar a lei, você deve também pensar na justiça. Será que essa aplicação da lei está sendo feita, a justiça? Porque sim, a lei pode conflitar com a justiça em um dado momento da vida. Lembrando que escravidão era protegida pela lei. Protegida pela lei, exatamente. Já tivemos extremos que já foram protegidos. E a coisa mais americana é usar a sua liberdade de expressão para debater a lei, para discutir a lei e, se necessário, criticar o governo também. E esse é um dos motivos que eu acho que a paralisação é importante, manifestação é importante, porque como que nós chegamos aqui? Muitas pessoas não sabem a situação do imigrante. Como é que nós chegamos aqui? O que nós contribuímos para a comunidade? Não só aqui a comunidade de Framingham, mas o estado e o país. E eu não estou falando de todos os imigrantes, de imigrantes só legal, não. Imigrantes indocumentados que contribuem bastante para esse país. E uma paralisação, uma manifestação, nos dá a oportunidade de ter essa conversa com pessoas que não conhecem a história do imigrante, que não entendem que estar aqui fora do seu visto, fora do seu status, é uma infração civil e não te faz um criminoso, porque esse negócio de ilegal, they're all criminals. Há inverdades lá que muitos americanos que votam, uma vez que entendem, vê o tamanho da confusão que é criado. Então, a manifestação é útil para esse tipo de coisa, na minha opinião. Sem a adesão dos americanos não vai funcionar, né? Porque a gente sabe que só os imigrantes parando, né? Mas se não tiver também a simpatia dos americanos, não vai mudar. Por quê? Porque são os americanos que de fato fazem a diferença, através do voto. Né? E você só pode ter mudança realmente de fato através da política. Não tem outra saída. Mas parte sim de uma manifestação, então por isso que eu falo que você tem que pensar, se você achar que vale a pena, você aderir, faça isso, mas faça com consciência, né, com tranquilidade, e sem, gente, pelo amor de Deus, sem brigalhada, porque se tem uma comunidade que é desunida, é a comunidade brasileira, né? Sim, mas a gente vê também nas outras comunidades, mas tem que parar. Falando nos americanos, na necessidade que a gente tem da adesão, eu, como deputada, pergunto onde é que eu estou trabalhando em 3 projetos de lei, 4 que afetam imigrantes. Estamos tentando marcar uma reunião com a diretoria, né, do escritório de ICE de Boston, um grupo de deputados. O trabalho legislativo, colocamos dinheiro para defesa legal, jurídica dos imigrantes no orçamento estadual. Então, isso nós estamos fazendo, mas o que está acontecendo também, nós temos vários grupos underground de americanos que estão ajudando os imigrantes hoje. Não vou expor, não vou mencionar nomes, mas existem grupos, eu estou em grupos de mais de 90, 100 pessoas, e são americanos que usam a fisionomia de americano, o privilégio, né, que eles têm de não se parecer e eles fazem amizade com os agentes da imigração, como se fossem trumpistas, mega e tudo. E estão buscando informação. E onde é que vocês vão estar amanhã? Não, pega eles mesmo. Voltam para trás e estão disseminando informação para proteger os imigrantes. Então, esses americanos estão chamando de underground, né? Eles ficam ali, né, no subsolo, ali, né? Trabalhando no campo de batalha mesmo, né? Sim. Indo conversar com esses agentes e ali tentando arrancar coisas desses agentes, né? E de alguma maneira isso passar para a comunidade imigrante para se proteger. Sim. Opa, é porque tem o oposto também, né? Tem o oposto também. O oposto que trabalha justamente para poder entregar esses imigrantes também para os agentes federais, né? Sim.
E eu não posso dizer dos números dos que estão trabalhando para entregar para os agentes de imigração, mas eu posso dizer que são muitos americanos e nem todos deles começaram apoiando os imigrantes. Alguns votaram, né, nessa administração, viram que a situação não era nada daquilo que eles foram prometidos e agora mudaram de lado para proteger os imigrantes. Sim. Então, a importância de contar a história, ter esse diálogo é importante. Eu acho que, talvez eu seja um pouco poliana, mas eu acho que ainda tem muita gente, não necessariamente preconceituosa, mas não sabe o mal que eles pro mal que eles estavam torcendo. Sim, sim. Tem muita trumpista arrependida aí também, né? Muita gente que votou no Trump se dizendo arrependida, que não esperava que seria tudo isso, mas enfim, isso é uma outra conversa. Priscila, eu queria saber objetivamente, né, de que maneira a política, porque você é uma representante, você é deputado estadual, você está lá na State House, né, para poder representar, né, o seu distrito aqui de Framingham e também ser uma voz para os imigrantes também, né? Então, de que maneira a política pode, de alguma forma, a gente sabe que o poder é limitado, que é uma questão federal e tudo mais, mas existe alguma maneira que possa ser feita para pelo menos atenuar esse problema aí dessas abordagens, por exemplo, nas ruas? Existe pouco que nós podemos fazer, mas eu confesso que ultimamente eu tenho feito uma política que eu nunca imaginei. Bom, imaginei que talvez teria que fazer, mas não é como qualquer político gostaria de trabalhar, que eu tô tendo que quase jogar aquela defesa no campo e não ser proativa para proteger os imigrantes. Então, durante o debate do orçamento, teve algumas emendas que visavam a empoderar, criar os 287G Agreements para os policiais das cortes poderem já fazer o trabalho do ICE. Sim. Fui lá na Câmara, no floor, né? Sim, sim. E debati no plenário e debati com os republicanos e a emenda, graças a Deus, não foi adiante. Porque a ideia era o quê? Fazer aquele Comunidades Seguras, fazer com que os policiais de corte também entrassem nesse programa? Então você conseguiu barrar isso? Conseguiu. Então, dentro das suas limitações, né, enquanto política, dá para fazer alguma coisa assim nesse sentido, então, para que pelo menos essa política ainda não fique ainda pior para os imigrantes? Exatamente, e é o que nós temos feito. Existem algumas coisas que nós estamos tentando ser proativos para proteger. Estou com 2 projetos de lei que um protege os inquilinos, os landlords que ameaçam chamar imigração, e o outro, funcionários que os managers... Os seus chefes... ameaçam chamar imigração. Sim. E aliás, foi baseado nos projetos que passaram em outra parte, leis que foram passadas em outras partes do país. Um em Illinois, que foi até, nós vimos, né, $80 mil, que um locador foi multado por ameaçar a chamar imigração por um inquilino. $80 mil? $80 mil. E aqui vocês estão querendo caminhar também nesse sentido também, sim, de aplicar multa para quem fizer ameaça. Isso vai valer para quem está alugando, né, no caso proprietário, e também para chefe aí de companhias, etc. Uhum. Aí me pergunta, mas Priscila, como é que você vai fazer? Você vai multar todo mundo? Não sei. Eu espero que nós não tenhamos que fazer isso. Sim. Mas a minha esperança é que a existência da lei já possa inibir, né? Esse tipo de comportamento e nos proteger do medo. Sim. Eu não posso impedir a atuação do governo federal aqui. Mas talvez o medo nós podemos fazer alguma coisa para as pessoas poderem pelo menos ir e vir e viver no seu apartamento alugado em paz. Sim. E trabalhar em paz e não ter medo que talvez o seu patrão, o seu chefe não te paga e você não pode falar nada porque você está acuado com ameaça de chamar imigração. É uma coisa infelizmente corriqueira aqui, né? É isso, né? O chefe não paga o trabalhador vai lá cobrar desse chefe mal pagador, o chefe vai lá e ainda ameaça ele. Já existem leis aí que protegem o imigrante, mas no âmbito imigratório, né? Que ele pode até de alguma maneira ali isso ser usado, né, a favor desse imigrante, mas isso no âmbito da imigração. Agora no âmbito civil seria algo inédito, né? Poder multar também esse mau chefe, né, que é mal pagador e ainda fica coagindo o funcionário, né? Sim. E tem grande chance de passar isso?
nós estamos correndo atrás. Tá difícil e nós estamos tendo que dividir o esforço entre ser bem proativo e correr atrás. Como é que nós vamos fazer para esses projetos passarem no processo legislativo, mas ao mesmo tempo também com outro olho ali. O que os republicanos estão tentando fazer e como é que nós vamos barrar. Então, a atenção está um pouco dividida, mas existem coisas que nós estamos tentando fazer, mesmo não estando no âmbito federal. Sim, sim. Já é alguma coisa, né? Porque quanto às abordagens aí, da maneira como elas estão sendo feitas, aí, é importante falar isso, porque tem gente considerando que o policial local é como na Flórida, né? Aqui o policial local não tem esse poder como o policial da Flórida tem, por exemplo. Né? O policial local ele tem que fazer o trabalho de polícia local, não cabe a ele fazer fiscalização de imigração. Então, os agentes federais, né, seja do ICE, até do FBI, já vimos aqui agentes do DEA, que é a divisão anti-sequestro, né, fazendo essa força-tarefa, muitos desses agentes fazendo abordagem de trânsito, né, o que não seria sua atribuição. Né? Não. Sem uma ordem expedida por um juiz, enfim. Então é uma situação que fica realmente muito complicada, né? Sim, e igual eu falei, completamente um absurdo. Eu comecei o ano, os pastores aqui das igrejas, o padre do São Tarcísio, abriram as portas para me poder vir e fazer os Know Your Rights trainings com as congregações, com os membros. E nós tentamos ensinar todo mundo como se proteger se um agente estivesse cumprindo a lei. Só que o conselho que nós demos para todo mundo agora não serve quando o agente está agindo fora da lei e fazendo coisas que eles não devem, que é parar um carro por uma infração no trânsito. Né? Então, e quando nós buscamos a oportunidade de contar essas histórias, nós estamos expondo o que realmente está fora da lei, porque isso aqui não é normal. Nós não podemos deixar que isso aqui vira algo normal. Não pode normalizar aquilo que é injusto, né? De novo, pode ser legal sob o âmbito imigratório, essa questão eterna desse país que não resolve por uma reforma migratória, em vez de corrigir e premiar os bons imigrantes, aqueles que são trabalhadores, pagadores de impostos, né? Eles resolvem fazer uma limpeza em nome do quê? Né? Enfim, estão buscando números, provavelmente, né? Sim. E uma pergunta importante que apareceu numa reunião de empresários semana passada, alguém perguntou, mas será que se a governadora do estado não fizesse um acordo com o presidente ou abaixasse a bola um pouquinho, as atuações da imigração não seriam tão fortes? Não seriam tão fortes? Não tem nada disso. Ele não está vindo atrás. Aliás, eles dobraram a cota da imigração do ICE no país inteiro. Então, até aqueles governadores que estão assim, junto assim com o presidente, a imigração está batendo nesses estados também. O que acontece é o seguinte, cada estado tem uma cota. É muito mais fácil eles baterem a cota aqui em Massachusetts, onde temos imigrantes, do que num estado igual na Utah. Que é bem mais conservador, mas não tem a mesma quantidade de imigrantes. Então, eles estão, falar bem mineiro aqui, eles estão passando a régua em todo mundo. Mas, infelizmente, devido à concentração de imigrantes aqui, parece que está mais intenso aqui. Mas é uma coisa natural, né? Como você disse, né? Onde tem maior concentração de imigrantes, então maior a chance de ter mais prisões. E aí engorda o número mágico do Donald Trump, né? O Donald Trump fala em deportar 1 milhão de pessoas, e então ele vai justamente buscar esses polos, né? Então, Massachusetts, Nova York, Nova Jersey, Flórida, né? Na Flórida não precisa nem fazer muito esforço, porque lá o próprio governador já está fazendo o trabalho da imigração, inclusive. Né? Esses acordos, né, 287G, até os Park Rangers, né? Aí você deve se perguntar, o que você acha melhor? Você quer que a polícia local faça esse trabalho de imigração ou deixa para o que de fato é a atribuição, né, de um agente federal fazer, que é justamente essa fiscalização da imigração. Então, Massachusetts vai continuar sendo um estado visado. Tem essa questão política aí de Maura Haley, da Michelle Wu, que é a prefeita de Boston, também com Tom Homan, que é o Czar da Fronteira? Tem. Mas aqui nós temos uma grande concentração, então, vamos dizer assim, já seria um alvo
em potencial dessa atual administração, né? Sim, e sinceramente eu como deputada e alguns outros deputados que são imigrantes, e eu acho importante também mencionar que não só eu sou imigrante, eu já fui imigrante indocumentada. E eu falo isso, já falei lá na Câmara com todas as palavras, quando infelizmente nós temos colegas lá na Câmara que são bem trumpistas, que são anti-imigrantes, é muito fácil eles falarem de quem está lá fora. Eu falo com todas as letras. Não, fala comigo. Tem coragem de falar na minha cara? Não. Você tá falando deles? Porque eu também fui. Mas nós ficamos um pouco frustrados com a governadora, que de início a gente viu que ela estava tentando amenizar a fala dela, o posicionamento dela, para ver se pelo menos não criasse um alvo, né, em Massachusetts. Mas infelizmente o alvo está acontecendo para todo mundo. Então agora estamos na chuva mesmo. É isso, agora é lutar, né? Não tem muito o que fazer, é lutar e quem sabe aí, de alguma maneira, a administração federal, né, rever aí, né, essa maneira como ela está conduzindo, que acho bem difícil. Inclusive o Todd Lyons, né, que é o diretor do ICE aqui em Boston, já disse que vai continuar esse trabalho extensivo aqui, né? Então o que a gente pede pelo menos é que se preserve, né, certos perfis de imigrantes, né? Ah, mas tá todo mundo legal, todo mundo tem que ir embora. Não funciona, aqui não funciona assim. Então que pelo menos se priorize esses criminosos, né? Não, e tenta se proteger. Olha, quem não tem carteira de motorista, tira uma carteira. Eu conversei com um rapaz hoje mais cedo. Pri, o que eu faço agora? Eu falei, pois é, você tem uma carteira de motorista? Aí ele, não, eu só pego Uber para qualquer lugar. Aí eu falei, você sabe dirigir? Eu não sei não. Tira pelo menos seu permit. Porque você estuda para a provinha lá e você faz a prova. Tem algum documento americano no seu bolso. Por quê? Se um agente te parar, alguma coisa assim, e você não for a pessoa que eles estão procurando, eles te perguntam, pede o seu documento. É muito mais fácil, ou talvez te proteja, dependendo do agente, muito mais se você entregar um documento americano, mesmo sendo o papel do permit, do que o seu passaporte brasileiro, que vai imediatamente te identificar como alguém indocumentado. Existe uma pequena chance que se você entregar um permit ou uma carteira de motorista americana, eles verem o nome e ver que não é que eles estavam procurando, quem sabe eles não te liberam. Então, procura agora, tem um projeto de lei também para providenciar ID, a identificação para quem não tem carteira de motorista. Interessante. Mas enquanto isso não acontece, faz um esforço pelo menos para tirar o seu permit. Mesmo você não sabendo dirigir, porque por enquanto ter qualquer documento americano é melhor do que nada no seu bolso. É verdade. Priscila, minha querida, eu quero agradecer imensamente você ter vindo aqui, disponibilizado um tempinho para conversar com a gente, para falar um pouco desse cenário, né, nebuloso aqui para os imigrantes. E a gente vai continuar na torcida para que você siga nos representando, também entendendo a causa do imigrante. Você que vivenciou o que muitos estão passando agora, né, você mesmo já deu seu testemunho aqui, e que você siga na luta com a gente. Qualquer coisa, estamos às ordens. Tá certo? E qual é o próximo projeto da Priscila? O que você pretende fazer? Ano que vem tem eleição, né? Ano que vem tem eleição. Você vai seguir como deputada? O que você pretende? Se Deus quiser. Vai para mais um termo de 2 anos, né? Mais um termo de 2 anos. Estou no segundo agora. E prefeitura, você desistiu do executivo? Ou tá pensando aí, quem sabe? Não, por enquanto estamos focando na comunidade imigrante aqui agora. Nós temos muito trabalho esse ano, o meu foco é esse. Tá certo. Eu conversei com a Priscila Souza, representante aqui pelo distrito de Framingham, aqui no estado de Massachusetts, né, deputada estadual, né, seria o equivalente no Brasil, e a gente vai seguir acompanhando tudo que está acontecendo em relação à imigração, por isso é importante você deixar o seu like nesse vídeo para que ele ganhe mais visibilidade aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o que está acontecendo em relação à imigração nesse país, histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos e muito mais.